isso algumas vezes. E no tempo que eu puder passar aqui, se há algo que eu quero deixar, é esse entendimento claro e lúcido diante daqueles que tiverem a oportunidade de passarem pela nossa vida e vice-versa. Você precisa entender, quando alguém entrou numa zona de guerra, você não se sente e observa, você vai para cima. Aprenda isso. Reino de Deus não se obtém por osmose. Reino de Deus não se envolve por observação. Viu alguém posicionado na batalha, não se acovarda. Vai para cima. Entre em concordância. Reproduza as palavras. Repita as palavras que estão sendo liberadas. Quando alguém estiver dizendo, e o Senhor te repreenda, você diz, está repreendido mesmo em nome de Jesus. E quando nós dissermos, nós te subordinamos agora, você diz, é isso mesmo em nome de Jesus. Aprenda a ir para cima. Porque o diabo pressiona, mas ele não aguenta a pressão. Reaja. Isso acontece no seu quarto de porta trancada, mas tem coisa que só acontece na igreja de porta aberta. Sabe? E essa comunhão, essa força é a igreja do Senhor. É por isso que Satanás luta tanto para que você ache que igreja é templo, instituição e sistema. Não, irmão. Igreja é isso aqui, organismo vivo em movimento, dizendo que Jesus é o Senhor. Então existem coisas que só acontecem aqui. Ok? E aí quando eu cheguei debaixo dessa guerra emocional e uma certa angústia, Camila, mas é o que? Não te interessa, tu me conta a tua vida toda? É coisa nossa, rapaz, coisa pessoal, aqueles dias, você tá me entendendo? E aí vim nesse clima, aí como Jéssica é uma amiga, não preciso ficar fingindo costume nem com ela, nem com o pastor Tiago. Aí cheguei e falei, amiga, vou te deixar aqui em boas mãos, eu vou entrar um pouquinho na casa de Deus porque eu preciso orar. E tem coisa que o remédio não faz, irmão. Tem coisa que o entretenimento não faz. Tem coisa que a série que você está acompanhando não faz, a pipoca não faz. Tem coisa que nem o teu melhor amigo faz. Tem coisa que só pode ser feita quando o joelhinho se dobra e o coração se quebranta diante do Senhor. Aí o Espírito de Deus vem através da sua humilhação, do seu quebrantamento e começa a organizar as prateleiras do teu pensamento e começa a colocar tudo em ordem. Aí tu dobra o joelho igual Davi, porque te abate, ó minha alma, e se levanta dizendo, espera pois em Deus, pois ainda louvarei. É mais ou menos assim. E aí foi assim que eu cheguei aqui. Aí tirei um tempinho de oração ali, levantei refeita, rapaz, levantei bem, estava desorientada. Pensa, se eu já sou assim no normal. Aí eu levantei. Aí quando eu levantei, o Espírito de Deus trouxe à minha memória algo que Ele me propôs desde a última vez que eu estive aqui. Mas eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Tem os voluntários, a logística, esse platô é tão grande. Como que a gente vai fazer? O pessoal já se esforça tanto para chegar aqui, a fim de começar às 7h30. Inclusive, vocês estão de parabéns, chegaram junto. Maravilhoso, e eu preocupada. E aí eu falei, Thaís, pergunta aí para o pastor. Pede o pastor Samuel para perguntar para o pastor André se a gente pode fazer uma coisa que está aqui no meu coração. Então é o seguinte, amanhã não, semana que vem, quarta que vem. Que dia é quarta que vem? É 17 mesmo? Na quarta-feira que vem, no dia 17, a Camila vai ser todo o culto assim? A princípio não, ok? Mas para a semana que vem, culto começa às 7h30. 7 horas, já vai estar tudo pronto para quem quiser já estar aqui dentro. E nós vamos tirar 30 minutinhos de oração antes do culto começar. Antes do culto começar. Tá bom? Isso é um costume já antigo, sabe? Quem sabe o Espírito não está soprando algo, mas eu não estou garantindo que será sempre assim. Eu não posso fazer isso. Mas semana que vem, quarta-feira, se esforce, porque não vamos esperar ninguém chegar. 7 horas em ponto eu vou estar, Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui na tua presença. E aí, como é que vai funcionar, Camila? Tem nada de botar a mão na cabeça de ninguém, não vou em ninguém, ninguém vai vir em mim também. É chegar joelhinho no chão. Traz sua toalhinha, sua almofadinha. Camila, eu tenho um negócio no joelho que não... Tá bom. Mas você que pode... Traz teu travesseirinho, tua almofadinha, teu tapete, o que tu quiser. Não, Camila, só raiz. Daqui a 10 anos tu vai ver raiz. Então, se quiser, traz uma almofadinha, bota o joelhinho ali em cima, 30
30 minutinhos. Aí não vem igual pipa voada, não. Dobrando o joelho aqui e se recobrando, porque Deus já me disse como é que eu vou orar. Então, como é que isso vai funcionar, Camila? Enquanto eu estiver orando, só vai ser abençoado quem também estiver orando. Tá entendendo o que eu estou falando aqui? Presta atenção. Eu não estou chamando você para orar por você. Se você já está com esse pensamento, aí eu vou lá porque eu vou receber oração. Não vem não. Eu não vou orar por você. Eu estou te chamando para orar comigo. Deixa eu te falar um negócio. Você pode falar de Deus o dia inteiro, mas isso não é a mesma coisa que falar com Deus. A gente fala de tudo, mas não fala com Deus sobre tudo. Então, para aqueles que desejam desenvolver isso, viver esse momento, Camila, é do que eu estou precisando, é o que está acontecendo comigo. Eu fiquei igual você ficou hoje, Camila, eu tenho andado assim essa semana. Então, quarta-feira que vem, o culto continua e ele vai ser iniciado às 7h30. Transmissão online somente a partir das 7h30. Tudo como sempre funciona. Porém, a partir das 7 horas, 19 horas em ponto, joelhinho no chão para quem quiser buscar o Senhor. Amém? Pegue sua Bíblia aí comigo, em nome de Jesus. Vou liberar uma palavrinha. Palavrinha não diminuindo, né? Só para dizer que será algo rápido. Ainda bem que eu vi, Jesus. Aleluia. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Glória a Deus. Gênesis capítulo 17 é uma palavra que tem gritado no meu coração. E quando Deus me confia uma palavra para um tempo, é aquilo que eu ministro debaixo da ordem que o Senhor me deu. Gênesis capítulo de número 17, versículo de número 15 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Meu Deus, Gênesis é o primeiro, filho. Tu vai abrir a Bíblia, vai passar o índice, aí vai estar Gênesis. Capítulo 17, versículo 15 em diante. Diz assim o texto sagrado. Disse também Deus a Abraão: quanto a Sarai, tua mulher, não mais a chamarás de Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei e dela te darei um filho, e eu a abençoarei e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E disse no seu coração. Ele disse no seu coração. Nessa versão aqui está que ele disse consigo. Ou seja, ele não verbalizou, foi um pensamento. Era o que estava na cabeça dele. Era o que estava no coração dele. Ó. Então se prostrou Abraão com o rosto em terra e se riu. Ele riu para dentro. É aquela coisa que você faz por dentro assim. De nervoso. Já riu de nervoso? E disse consigo, ó, tá rolando isso tudo, mas só dentro dele. Ele não está expressando nada para Deus. Só que ele não está diante de Camila, gente. Ele está diante de... Deus vê tudo que você faz dentro de você mesmo sem ninguém olhando. Então ele está rindo, está pensando com a cabecinha dele, no coração dele. E aí ele pensa e diz para ele mesmo: há um homem de 100 anos, há de nascer um filho. Dará à luz Sara com seus 90 anos. Isso tudo dentro dele. Mas olha o que ele vai falar da boca. Olha o que ele vai verbalizar. Versículo 18. Disse Abraão a Deus. Isso tudo que a gente leu agora foi o que ele pensou, foi o que ele sentiu, foi o que ele falou no coração. Agora no versículo 18 está o que ele falou para Deus. Disse Abraão a Deus: Oxalá, oxalá isso ali, ó, tomara, queira Deus, viva Ismael diante de ti. Então Deus lhe respondeu:
Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, que Sara te dará neste mesmo tempo. Daqui quanto tempo, gente? 1 ano. Diga amém por essa palavra. Senta ainda não. Vou contar de 1 a 3 e de pé como estamos. Você vai liberar uma palavra profética que determina o rumo da resposta que Deus está nos dando nessa noite. Quando eu disser 3, tu vai olhar para o teu irmão e vai dizer assim para ele, ó. Será como Deus disse e não como você está pensando. Eu vou melhorar isso aqui. Você vai dizer assim, ó. Será como Deus disse antes, não como você está pensando agora. Melhorou. Será como Deus disse antes, não como você pensa agora. Será como Deus disse antes, não como você está pensando agora. É 1, é 2, é 3. Diga! Será como Deus disse antes, não como você está pensando agora. Senta dando amém. Diga assim, seja assim. Seja como Deus quer. Seja como Deus disse. Não seja como as circunstâncias me pressionam e apertam. Seja conforme a palavra do Senhor. Que nessa noite esteja na nossa boca a mesma concordância que esteve na boca de Maria, que ao receber a visita do anjo Gabriel, ao saber que mesmo sendo virgem, desceria sobre ela o Espírito Santo e ela geraria e daria luz ao Filho de Deus, ela disse, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Ela não disse, cumpra-se em mim de acordo com as minhas circunstâncias. Ela não disse, cumpra-se em mim de acordo com as minhas limitações. Ela não disse, cumpra-se em mim de acordo com o meu tempo. Ela disse, cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Ou seja, seja feito como Ele quer e não como eu imagino. Seja feito como Ele quer e não como eu quero. Seja feito no tempo determinado por Ele e não pelo meu. A nossa maior dificuldade de continuar acreditando naquilo que Deus falou não é que com o passar dos anos ou do tempo comecemos a duvidar do que Deus disse. Claro que não. Até porque existe muita coisa que Deus não faz na sua vida, mas está fazendo na vida de muita gente que você conhece. E daí quando você pergunta, como é que você chegou aqui? Como é que você foi curado? Como é que isso e aquilo aconteceu? Na boca de um servo de Deus sempre tem um testemunho. E ele responde, Deus me curou, Deus salvou, Deus abriu a porta, Deus me levantou. Então isso te impede completamente de tornar-se um incrédulo. Porque por mais que você ainda não tenha recebido e não esteja vivendo no tempo presente o cumprimento de uma promessa, de uma palavra que Deus te entregou, a realidade é que Ele continua sendo bom, continua sendo Deus e continua fazendo tudo que Ele apraz. Então, às vezes, não está fazendo em você agora, mas está colocando testemunhos diariamente diante de você, para que você saiba que o fato dele não estar fazendo com você agora não significa que ele não faça. Só significa que ele ainda não fez com você. Agora, não é por isso que dói menos. Pelo contrário, dói mais, revolta mais, angustia mais, atribula mais. E buga muito mais, porque você continua entendendo que Deus tem poder para fazer e que Ele continua fazendo. Logo, você não pode culpar Deus por aquilo que não está acontecendo na sua vida. Então, quem você culpa? Você. Agora, não significa que culpar a si mesmo por não estar vivendo o cumprimento de uma promessa de Deus me dá um espírito humilde. Ah, não, eu tenho que culpar a mim, porque se eu não estou vivendo aquilo que Deus falou, é porque a culpa é minha. Não, irmão. De verdade, muitas vezes, e a maioria das
as palavras, profecias que Deus libera sobre a nossa vida estão condicionadas ao tempo dele, não ao nosso. Profecias que não estão condicionadas a uma atitude de obediência imediata. E se mesmo assim, tendo uma vida santa, uma vida piedosa, vivendo conforme a vontade de Deus. E o que isso significa, Camila? Significa que eu não vou falhar? Não! Significa que você é uma pessoa destituída do caminho da iniquidade. Você não é uma pessoa que vive pecando, vive caindo, vive maquinando o mal e o erro. Então, se você tem uma vida de temor e de santidade diante do Senhor, e palavras que Deus liberou ainda não estão se cumprindo nesse tempo, não significa necessariamente, na maioria das vezes, que você tem culpa. Pelo contrário, é só Deus impondo o tempo sobre você. E isso te humilha. Você não está com a mente bugada porque deixou de crer em Deus. Você não está em crise porque duvida do poder de Deus. Não. Nossas crises não têm a ver com a capacidade que Deus disse que tem de nos dar. Nossas crises têm a ver com olhar a nossa condição e começar a achar que não temos condições de receber o que Deus falou. É isso que aflige a nossa alma. Então você, num caminho mais rápido, pensa que se culpar é a melhor maneira de viver esse tempo. Ah, tal coisa não aconteceu porque eu não oro o suficiente. Tal coisa não aconteceu porque eu não jejuo o suficiente. Tal coisa não aconteceu porque eu não tenho buscado a Deus o suficiente. Se eu estivesse jejuando mais, se eu estivesse trabalhando mais, se eu estivesse orando mais, se eu estivesse com o meu despertador na madrugada. Gente, eu tenho que falar algo muito claro para todo mundo entender. Nosso jejum, nossa busca, nossa campanha. Eu já disse isso aqui uma vez e eu repito. Não bota Deus na parede. Quando Deus te entrega uma promessa, entenda. Se o cumprimento dela requer do poder de Deus, ele vai te condicionar num lugar chamado tempo. E jejum não elimina tempo, monte não elimina tempo, pressão espiritual não elimina tempo. Porque se tem uma coisa que faz Deus ser Deus e a gente compreender que ele é e para sempre será, é que nós estamos condicionados ao tempo, mas ele não está condicionado ao tempo. Só que o que faz ele ser mais Deus pra gente é o que mais nos revolta. Porque se o tempo não é um problema pra ti, mas é um problema pra mim, então faça logo. Tu não fica velho, tu não te cansa, tu não te fadiga, tu és eterno, tu não passa, tu não muda. Tu foi ontem, hoje é e para sempre será. Mas comigo não é assim, Senhor. Então me dê logo, me responda logo, me cure logo, me case logo, pague a minha dívida logo, me exalte logo, me honre logo, me favoreça logo. Fala sério, vamos jogar limpo com Deus nessa noite. Não é assim? Você não tinha coragem de verbalizar, mas eu tô aqui debaixo de muito temor verbalizando. Aí fica com a mente perturbada. E aí a gente dá uma de Marta, que quando vê Jesus entrando na aldeia de Betânia, na verdade ela nem chegou a entrar. Marta tinha tanta influência que ela já sabia quem estava chegando antes de chegar. Quando ele vem chegando próximo à entrada da aldeia de Betânia, ela vai ao encontro dele, não dá shalom, não dá paz. Ela olha para ele e diz: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela deixou de crer que ele é o filho de Deus? Não. Ela está revoltada porque a intimidade que ela tem com ele não a favoreceu no tempo dela. Olha o que ela diz: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Jesus chegou. Completa aí para mim, para eu ter certeza que tu está me acompanhando. Jesus? Jesus? É como diz um hino bem antigo: e quando ele chega não tem pra ninguém, o pavio apagado acende também. Eita, deixa para outro dia. Calma, Elias, calma. Calma, Elias, que eu te conheço, espera. Ele chegou. E o que é mais importante do que Jesus chegar? Entenda, nada do que ele não tinha feito enquanto ela o esperava impedirá ele de fazer o que ele vai fazer agora. É ou não é? Ele vai ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim ou não? Ele vai ressuscitar Lázaro. Só que Marta está indignada. Por quê? Se tu estivesses aqui antes, meu irmão não teria morrido.
Então ali tem algumas coisas que às vezes a gente não fala porque acha que todos os personagens da Bíblia são santos. Irmão, santo é a palavra de Deus. A Bíblia é verdadeira. Muitos personagens não são personagens, são seres humanos como eu e você. E a verdade é que Marta está chateada, porque você imagina, a casa que Jesus mais ia, que se há registrado no texto sagrado, é a casa de Marta, Maria e Lázaro. O texto diz em João 10 ou 11, se não me engano, que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Eles eram amigos. Completa aí para mim, por favor. Eles eram amigos. Aí você imagina, o amigo está enfermo. As irmãs percebem que o irmão, que tem por amigo Jesus, vai virar óbito se não for socorrido, porque os medicamentos já não estão fazendo mais efeito. Aí ela pega, por força da intimidade que ela tem com ele. Camila, como é que você sabe que Marta, Maria e Lázaro têm intimidade com Jesus? Meu irmão, não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem telefone. Ela faz um bilhete e manda entregar onde ele está. Ela sabe aonde ele está. Você tem que ter muita comunicação afinada e convivência com alguém para saber os passos de alguém.